Quem disse que arroz só se come com feijão? Hoje nós vamos fazer uma receita super prática para aproveitar aquele arroz que sobra das refeições. Vamos fazer uma pizza e a massa será feita de arroz. Hoje nós vamos utilizar para essa receita o arroz parbolizado do Vale, mas você pode utilizar o arroz branco ou até mesmo o arroz integral. Nós vamos fazer a cobertura dessa pizza, eu optei por tomate confitado e queijo gorgonzola, mas para a cobertura você pode utilizar o sabor que você preferir. Para a massa nós vamos utilizar 2 xícaras de arroz cozido. Para cozinhar eu utilizei temperos básicos como alho, louro e umas folhinhas de manjericão sem refogar nada e sal, claro. Vamos utilizar 2 ovos, leite e fermento químico. Para a cobertura então eu separei o queijo gorgonzola, queijo mussarela para base, um molho de tomate de sua preferência, os tomates, sal grosso, açúcar para fazer o tomate confitado e azeite de oliva e a rúcula para finalização. O tomate confitado é uma receita super interessante que nós vamos colocar na pizza, mas pode ser colocada no risoto, servir com uma salada, uma torradinha também, e é uma opção super legal. Então vamos utilizar o tomate que nós vamos cortar em gomos. Alecrim e manjericão fresco, pode usar só alecrim ou só manjericão ou o tempero de sua preferência. E vamos regar com azeite de oliva. Para o corte a gente corta em gomos médios, não muito finos, porque ele precisa assar em temperatura baixa no forno e dessa forma ele não desmancha. Coloquei os temperos, rasguei grosseiramente. Agora eu vou regar com azeite de oliva. O processo adequado de confitar, o alimento deve ficar submerso em gordura, ou seja, coberto com gordura e temperatura baixa e muito tempo de cozimento. Nós vamos acelerar um pouquinho esse processo, vamos reduzir a quantidade de gordura e vamos colocar a temperatura um pouco mais alta. Então, lambuzei bastante o tomate com azeite de oliva, vou salpicar o sal grosso, que faz toda a diferença, é muito importante que use o sal grosso, e uma pitadinha de açúcar, para dar aquele toquezinho especial, que também é muito importante. Se preferir, pode ser açúcar mascavo ou açúcar de coco, enfim. Pimenta do reino e vou dar mais uma caprichadinha no azeite de oliva aqui. Mexo bem, mantenho apenas uma camada de tomate, não sobrepor os tomates e vou levar ao forno a 150 graus por 30 minutinhos. Para fazer a massa de pizza, então vou iniciar com todos os ingredientes no liquidificador. Já coloquei as 2 xícaras de arroz, vou colocar os ovos, 1 xícara de leite, que para intolerantes à lactose pode ser usado o leite sem lactose, meia xícara de azeite de oliva, pimentinha do reino, que não pode faltar, e 2 colheres de sopa de queijo parmesão. O importante é observar, caso eu utilize outra variedade de arroz, como o integral, a umidade e a consistência dessa massa. Eu posso aumentar um pouquinho de leite, ou de azeite, ou de ovos, para alterar a consistência. Minha massa ficou um pouco líquida. Como eu falei para vocês, pode ter alteração dependendo do arroz, até mesmo do tamanho dos ovos. Então, como ela está um pouquinho mais mole do que eu quero, eu vou adicionar um pouco mais de arroz, porque é o arroz aqui que dá a consistência.
até ela ficar uma massa bem cremosinha, parecendo um mingau. Eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de usar o liquidificador quando a massa é mais consistente. Então, nesse caso aqui, que ela já está na textura ideal, o liquidificador sofre um pouquinho para fazer essa mistura. Então, é nesse momento que a gente deve usar a função pulsar. Pulsa, desliga para que a massa caia novamente na lâmina. O fermento deve ser adicionado no final e apenas incorporado. O fermento jamais deve ser batido. Então eu vou incorporar lentamente. Incorporei o fermento e vou espalhar a massa na forma. Caso a sua forma seja de alumínio, untar com azeite ou manteiga e enfarinhar qualquer tipo de farinha. Então eu espalho, é uma massa mais consistente, mantendo o formato de disco de pizza. Massa pronta, tentei deixar ela o mais redondinha possível. A espessura é bom não fazer tão fininha, mas também não muito grossa, porque ela ainda vai crescer. Eu tenho uma forma média, ela tem 28 centímetros de diâmetro e ainda sobrou uma beiradinha. Essa é a receita com 2 xícaras de arroz, ok? Agora eu vou levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos para ela cozinhar e ficar levemente crocante. A partir daí eu retiro e monto a cobertura. Vamos retirar o tomate que já está pronto, ficou 40 minutinhos. E vamos colocar a pizza. Retirei a pizza do forno, ela assou um pouquinho mais do que 20 minutos, em torno de 25 minutos. Eu levei para assar em forma antiaderente, pois essa massa é mais sensível. E agora eu passei para uma pedra, para que a gente possa finalizar aqui. Então, o próximo passo é regar a massa, que não precisa muito, com o molho de sua preferência. Eu indico um molhinho de tomate caseiro e leve, pois essa massa já é muito saborosa, diferente das massas tradicionais com farinha de trigo. E se preferir, tem até a opção de não utilizar o molho. Apenas regar com azeite de oliva e utilizar o queijo já fica super saboroso também. Vou salpicar o queijo, que no caso eu já peguei o mussarela, mas pode ser mussarela de búfala ou outro queijo de sua preferência. Vou colocar os tomates confitados. Esse caldinho que sobra aqui no fundo da forma é o caldo do tomate junto com azeite de oliva. Ele pode ser utilizado também. Agora, salpico um pouco de gorgonzola, que por sinal combina super bem com o tomate. Lembrando que podemos salpicar com queijo parmesão para finalizar e dar aquele sabor especial. Também eu vou dar uma salpicadinha de pimenta do reino. E vou retornar ao forno até a massa ficar na textura que eu quero e o queijo derreter. O arroz é o terceiro alimento mais consumido pelos brasileiros, perdendo apenas para o café, que fica em primeiro lugar, e depois para o feijão. Um ingrediente extremamente versátil, que a gente pode fazer várias receitas saindo da rotina com o arroz e o feijão. Espero que você tenha gostado. Essa é mais uma das receitas para tornar seu dia mais prático e mais saboroso. Até mais! Tchau!